E se o maior inimigo da humanidade não fosse um alienígena, nem uma guerra nuclear, mas o próprio tempo? Interstellar não é apenas um filme sobre espaço, é uma história sobre escolhas impossíveis, sacrifícios emocionais e uma pergunta que até hoje divide o público: será que o amor pode realmente atravessar dimensões? Aqui no OneFlix, a gente não entrega resumos rasos. A gente mergulha nas histórias que deixam o cérebro confuso e o coração destruído, e Interstellar é exatamente esse tipo de experiência. Quando o filme foi lançado, muita gente saiu do cinema dizendo que era genial, enquanto outros juravam que não entenderam absolutamente nada do final, e essa divisão só fez o filme crescer ainda mais como um dos maiores mistérios do cinema moderno. Hoje você vai entender toda a jornada de Cooper, a verdade por trás dos buracos negros, o significado da dimensão secreta onde o tempo deixa de ser linear e, principalmente, a explicação do final que fez milhões de pessoas correrem para a internet tentando entender o que realmente aconteceu. Já deixa o gostei porque isso ajuda o YouTube a entender que você quer mais análises profundas como essa. Se inscreve no Netflix porque aqui a gente transforma filmes complexos em experiências ainda mais intensas. E se puder apoiar o canal com o Super Thanks, você ajuda diretamente o projeto a continuar trazendo conteúdos cinematográficos cada vez maiores. Se não puder, comenta no final qual teoria sobre Interstellar mais te surpreendeu. E fica até o fim porque a última revelação muda completamente o significado do filme. Interstellar começa apresentando um futuro onde a humanidade não foi destruída por guerras, bombas ou invasões alienígenas, mas por algo muito mais silencioso e assustador: o colapso gradual da natureza e da própria capacidade humana de sobreviver no planeta Terra. O filme constrói esse cenário de forma extremamente realista ao mostrar plantações morrendo, tempestades de poeira engolindo cidades e uma sociedade que abandonou completamente a ideia de explorar o espaço para focar apenas em sobreviver mais um dia. Cooper surge nesse contexto como um homem deslocado no tempo, alguém que nasceu com um espírito explorador, mas que agora vive preso à monotonia de uma fazenda, tentando sustentar seus filhos em um mundo que desistiu de sonhar com o futuro. Logo percebemos que o filme não é apenas sobre ciência ou viagem espacial, mas sobre o conflito entre aceitar o fim ou lutar contra ele. A relação entre Cooper e sua filha Murphy se torna o coração emocional da história, pois Murphy representa a esperança, a curiosidade e a crença de que o universo ainda guarda respostas, enquanto Cooper representa a geração que ainda acredita que a humanidade pode sobreviver se ousar atravessar o desconhecido. O fenômeno do fantasma no quarto de Murphy, que inicialmente parece sobrenatural, já introduz a ideia central do filme de que o tempo não é linear e que eventos podem se influenciar através de dimensões invisíveis, preparando o espectador para conceitos científicos e filosóficos extremamente complexos que serão revelados mais tarde. Quando Cooper descobre coordenadas escondidas nos padrões de poeira e encontra a base secreta da NASA, o filme muda completamente de escala, revelando que a humanidade ainda possui uma última esperança escondida longe dos olhos do mundo. A missão apresentada pelo professor Brand é simples na teoria, mas devastadora emocionalmente: atravessar um buraco de minhoca próximo a Saturno, explorar planetas potencialmente habitáveis e garantir a sobrevivência da espécie humana. A decisão de Cooper de aceitar a missão representa o primeiro grande sacrifício da história, pois ele precisa abandonar os filhos, sem saber se algum dia voltará. E o filme deixa claro que salvar a humanidade pode significar perder tudo que torna a vida humana valiosa. A travessia pelo buraco de minhoca marca o início da jornada científica do filme, e também sua transformação emocional, pois a tripulação percebe que o universo não funciona de acordo com as expectativas humanas, e sim através de leis físicas que ignoram completamente sentimentos ou moralidade. O planeta de Miller representa talvez uma das demonstrações mais brutais da relatividade do tempo já mostradas no cinema, onde cada hora passada na superfície equivale a 7 anos na Terra, criando uma corrida contra o tempo que transforma uma simples exploração em uma tragédia inevitável. Quando a equipe retorna à nave e encontra Romilly envelhecido após décadas de espera, o filme transmite uma sensação esmagadora de perda, mostrando que o espaço não é apenas fisicamente perigoso, mas emocionalmente devastador, pois ele rouba aquilo que ninguém pode recuperar: o tempo. Enquanto Cooper luta para manter o foco na missão, Murphy cresce na Terra consumida pela sensação de abandono. E o filme constrói paralelos constantes entre pai e filha para reforçar a ideia de que, embora separados pelo espaço e pelo tempo, eles continuam ligados por algo que o filme sugere ser mais forte do que qualquer lei física:
O amor. O personagem Dr. Mann surge como uma representação extremamente humana do medo absoluto, pois ele é apresentado como o melhor astronauta da missão, mas acaba se tornando o maior exemplo de como a solidão pode destruir qualquer senso de moralidade. Ao falsificar dados para ser resgatado, Mann demonstra que até mesmo os maiores heróis podem quebrar quando confrontados com o vazio infinito do espaço. E sua traição reforça a mensagem de que o maior perigo para a humanidade não está nos fenômenos cósmicos, mas na própria fragilidade psicológica humana. A sequência em que Mann tenta roubar a nave e acaba causando uma explosão mostra o quão imprevisível e frágil é o equilíbrio entre sobrevivência e egoísmo. E também marca um ponto onde Cooper percebe que a missão deixou de ser apenas científica e passou a ser uma luta desesperada contra o tempo e contra as limitações humanas. Murphy descobre que o Professor Brandy mentiu sobre a possibilidade de salvar a população da Terra, revelando que o plano original sempre foi transportar embriões humanos para colonizar outro planeta, abandonando bilhões de pessoas para morrer. E essa revelação é uma das mais polêmicas do filme porque questiona até onde líderes podem ir em nome da sobrevivência coletiva. O momento em que Cooper decide entrar no buraco negro Gargantua representa o clímax científico e emocional da narrativa, pois ele aceita que talvez nunca volte, mas acredita que sua queda pode fornecer dados necessários para salvar a humanidade. Dentro do buraco negro, o filme abandona completamente as regras tradicionais de narrativa e mergulha em conceitos teóricos ao apresentar o Tesseract, uma dimensão onde o tempo se torna um espaço físico que pode ser observado e manipulado. Cooper descobre que ele sempre foi o fantasma que Murphy acreditava existir, criando um paradoxo temporal onde passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. E essa revelação transforma toda a narrativa do filme em um ciclo fechado onde o amor entre pai e filha se torna a única constante capaz de atravessar dimensões. Ao transmitir dados quânticos através do relógio de Murphy, Cooper permite que ela resolva a equação gravitacional que salva a humanidade. E essa solução mistura ciência e emoção de forma extremamente ousada, sugerindo que sentimentos humanos podem ser tão fundamentais quanto fórmulas matemáticas na busca pela sobrevivência. Quando Cooper é resgatado e acorda em uma estação espacial construída com base na solução de Murphy, pois a humanidade foi salva, mas Cooper perdeu toda a vida ao lado da família, reforçando a ideia de que grandes conquistas exigem sacrifícios impossíveis de medir. O reencontro entre Cooper e Murphy, já idosa, representa o encerramento emocional da história e transmite uma mensagem poderosa sobre legado, pois Murphy entende que o pai não a abandonou, mas se sacrificou para garantir o futuro da espécie humana. Interstellar termina deixando claro que o verdadeiro tema do filme não é exploração espacial, mas a relação entre tempo, amor e sobrevivência, mostrando que a humanidade só consegue avançar quando está disposta a enfrentar o desconhecido mesmo sem garantias de retorno. O filme se tornou extremamente debatido porque mistura ciência real baseada na teoria da relatividade com conceitos filosóficos e emocionais, que desafiam a lógica tradicional, criando uma experiência que funciona tanto como espetáculo visual quanto como reflexão existencial. Ao apresentar o tempo como o maior antagonista da história, Interstellar transforma cada decisão dos personagens em um jogo contra algo impossível de vencer, mas necessário de enfrentar, e essa abordagem faz com que o filme continue sendo discutido anos após seu lançamento. No final, Interstellar não tenta explicar o universo completamente, mas sugere que talvez o verdadeiro propósito da humanidade não seja entender tudo, mas continuar explorando mesmo quando o desconhecido parece maior do que nossa capacidade de compreender. E essa mensagem transforma o filme em uma das obras mais emocionais e intelectualmente provocadoras do cinema moderno, mostrando que a sobrevivência humana depende tanto da ciência quanto da coragem de acreditar que o futuro ainda vale a pena ser buscado. Interstellar termina deixando uma pergunta que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Vale a pena salvar o mundo se você precisa perder tudo para isso? O filme não é apenas uma aventura espacial. É uma reflexão sobre família, sacrifício, esperança e o medo humano de desaparecer sem deixar legado. No Netflix, a gente acredita que os melhores filmes são aqueles que continuam ecoando na mente muito tempo depois dos créditos finais. E Interstellar faz exatamente isso, ao misturar ciência real com emoção pura, de uma forma quase hipnotizante. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa obra complexa, deixa o gostei porque isso ajuda o YouTube a recomendar o conteúdo para mais pessoas que gostam de cinema inteligente. Se inscreve no canal para não perder nenhum resumo profundo e, se puder, apoiar o projeto com Super Thanks. Você ajuda diretamente o crescimento do Netflix. Se não puder, comenta aqui qual parte do filme mais mexeu com você, ou qual teoria você acredita ser a verdadeira explicação do final. O Netflix é o canal de resumos fantásticos, onde o cinema deixa de ser apenas entretenimento e passa a ser experiência. E se você achou Interstellar intenso, pode se preparar, porque o próximo filme vai explodir ainda mais a sua mente.